quis vir, já faz um tempo que eu quero gravar esse vídeo. E não sei bem o que vai sair daqui ou dos próximos vídeos, mas eu queria compartilhar com vocês, seja lá quem esteja assistindo esse vídeo, a minha experiência. Eu acho que mais do que chegou da hora de eu falar sobre a minha experiência, sobre o que eu passei, sobre o que eu tenho passado, o meu processo de expansão de consciência, de conexão com a espiritualidade, de catarses. Inclusive, estou nesse momento passando por um processo de catarse bem forte. Eu tive algumas, e a ideia é fazer alguns vídeos aqui trazendo esses momentos de catarse que eu tive desde que o meu filho nasceu, porque tudo começou quando o meu filho nasceu. Quer dizer, que eu comecei a perceber mais forte na minha vida foi depois. Não necessariamente porque depois que meu filho nasceu, minha vida mudou por causa da maternidade, não é isso. A minha vida realmente deu um salto quântico de lá para cá. É como se existissem duas Luanas. Antes da expansão de consciência, do despertar de consciência, o despertar espiritual, como você queira chamar, e a Luana que você fala hoje, que é uma Luana bem diferente. E eu tenho certeza que a Luana de daqui a alguns anos vai estar mais diferente ainda, e que bom que é assim, que bom que eu vou estar diferente, que bom que eu vou estar ampliando. Mas eu já tenho esse chamado para vir aqui para o YouTube já faz um tempo, e eu confesso que eu tenho relutado. Nesse canal você já vai até encontrar. Eu já postei alguns shorts aqui, mas. Desculpa, galera. Você vai encontrar alguns shorts aqui que foi mais relacionado ao meu trabalho. Sou terapeuta integrativa e atualmente meu foco, meu maior público é as pessoas com ansiedade no trabalho, que foi uma dor que eu tive também há alguns anos atrás, no meu despertar de consciência, mas eu não estou aqui para falar do meu trabalho. Quer dizer, eu posso até falar em algum momento, mas o foco não é esse. O foco desse canal é literalmente eu compartilhar com vocês tudo que eu vivi, tudo que estou vivendo, os mestres que me ajudaram nessa caminhada e que ainda me ajudam muito. Por que eu pensei isso? Porque dentro de mim eu percebo que eu não posso ficar mais calada. Quanto mais é te dado, mais vai ser cobrado, se espera de você. Até água parada da dengue. Por que informação parada vai ser bom? Está sendo muito bom para mim, toda a informação que eu tenho, em muitos níveis. Eu poderia reter para mim toda essa informação, mas eu não consigo. Já tem algumas pessoas que eu já falo, inclusive eu fui para o meu trabalho, porque no meu trabalho eu consigo ajudar outras pessoas com que cuidado lá atrás, com coisas que me ajudaram, técnicas e mentores que me ajudaram. Então eu preciso vir aqui falar o quão incrível é você evoluir. E você estar no seu processo. Porque sim, ainda estou no meu processo. Eu sou um ser humano cheio de falhas, tenho minhas dores, tenho minhas angústias, tenho minhas dúvidas, tenho tudo isso. Tudo isso. Só que eu encontrei um caminho. E eu queria ter momentos de catarse na minha vida. Muitas catarses. E o que é catarse, Luana? Você está falando de catarse? O que é catarse? Catarse é como se fosse uma grande eureka na sua vida. Sabe quando parece que uma chave vira dentro de você e não dá mais para desver? Assim, fala assim, cara, não dá mais para desver. Depois que você tem uma catarse, você tem uma eureka, você tem uou, não dá mais para desver. E é tão profundo que mexe com coisas muito internas suas. Pelo menos as minhas catarses foram extremamente profundas, assim, e cada vez que eu passo por uma catarse é como se eu não fosse mais a Luana de antes. E eu realmente estou fazendo esse vídeo muito emocionada. Porque eu estou nesse momento passando por mais um processo de catarse. E não é fácil passar por um processo de catarse. Parece que é lindo, que é maravilhoso, mas não é fácil. É um processo muito solitário. Quem está passando por expansão de consciência, expansão espiritual, salto quântico, como você vai chamar? É um processo muito solitário.
na maioria das vezes, quem está do seu lado não entende o que você está vivendo, não entende o que você está passando. Tanto que as pessoas que me ajudaram nesse processo não foi a minha família, não foram pessoas que estavam do meu lado. As pessoas que me ajudaram nesse processo são pessoas que nunca nem me viram pessoalmente. Quer dizer, algumas já me viram. Eu tive a honra de conhecer alguns poucos. Mas os grandes mestres que eu quero trazer para vocês são mestres encarnados. Vocês já conhecem os mestres que não estão mais encarnados. Tenho certeza que vocês que estão me ouvindo são fãs de muito. E o mais famoso aqui, principalmente do Ocidente, é o grande mestre Jesus Cristo. Deixa eu só... Peraí, galera. Vou fechar aqui. Voltei. O grande Jesus Cristo, mas eu expandi a consciência de um jeito que eu percebi que existem tantos outros por aí. E só que existiram alguns mestres. Existem 3 mestres que nós temos a possibilidade de ter contato com eles, não diretamente, óbvio, mas aqui agora. Luana, que papo de doida é esse, Luana? Sim, eu preciso vir aqui dar o meu depoimento, o meu relato com esses mestres. E cada vez que eu encontrei com cada um deles, foi muito forte para mim. É como se eu encontrasse o mestre certo na hora certa e era só aquilo que eu precisava para despertar algo novo em mim. Eu subi mais um nível dentro da minha evolução. E quando eu falo de evolução, não falo que eu sou evoluída, não, tá, gente? Eu estou em processo de. Sabe aquela plaquinha? Em obras. Eu tenho uma grande placa dessa e acho que a maioria. E eu gostaria muito de vir aqui compartilhar cada relato desses, com cada mestre desses. Mas eu acho que o grande primeiro relato é quando eu tive o meu filho, que foi quando tudo começou para mim. Eu já falei isso em algumas vezes no meu Instagram, em alguns lugares que eu já fui, já dei algumas outras lives. E eu falo que a grande virada de chave para mim foi quando meu filho nasceu. E foi literalmente quando ele nasceu, porque quando eu estava grávida, por mais que você vai sentindo um monte de coisa que as mães sentem, ainda não era tão real assim, não foi tão intenso. Mas no dia do parto do meu filho é o Murilo, principalmente, e há anos atrás, naquela sala de parto, eu tive o primeiro despertar, a minha primeira catarse, que foi o contato com o divino. Quem já passou por esse processo, eu tenho certeza que muitos que estão me vendo aqui, não é possível que eu tô com esse... Realmente não deve ser à toa que eu tô com esse ímpeto de vir gravar para vocês. Eu tenho certeza que muitos que estão me vendo aqui já passaram por isso, tá? De ter esse contato com o divino. Não é falar, não é da boca para fora. É tão profundo que eu não consegui explicar e eu ainda não consigo explicar que contato foi esse. Só que eu tive certeza no momento que meu filho nasceu que naquela sala de parto tinha algo a mais, algo divino. E daí em diante tudo mudou. Óbvio que toda mudança da maternidade veio junto, né? Eu virei mãe, como mãe você aprende várias coisas, você evolui como mulher, como ser humano. Hoje, além de querer ser um ser humano melhor por minha causa, eu quero ser um ser humano melhor para o meu filho. E, enfim, todas as mudanças que vêm com a maternidade, mas eu não estou falando só disso, eu estou falando de algo muito mais profundo. Eu saí dali sabendo que eu nunca mais ia ser a mesma, mas o quão diferente eu ia me tornar, eu não tinha ideia ainda. A Luana, de 6 anos atrás, não tinha ideia do que ela ia passar. Mas eu sabia que algo estava me chamando, e eu sabia que era algo sagrado, algo ligado ao espiritual, a algo maior. Embora na época eu não dava esse nome, eu achava até que poderia ser religião. Tanto que logo após que eu tive o meu filho, nos meses depois, eu comecei a estudar um pouco mais sobre algumas religiões até, e eu estudando, e é como se ainda não fosse aquilo, sabe? Tipo, até porque quando você tá dentro de uma religião, e de verdade, é que eu não tô aqui pra falar mal de religião nenhuma, pelo amor de Deus, eu respeito todas. Toda religião é um caminho para a espiritualidade. É que eu nunca me encaixei dentro de uma religião. E por vir de uma família meio misturada, digamos assim, onde a maior parte dos meus
parentes são católicos, embora eu tenha tido contato com a espiritualidade muito nova, por conta de alguns parentes meus, eu não vou expor ninguém aqui, que são médiums, ou eles são paranormais, ou eles têm habilidades parapsíquicas, como você queira chamar, tá? Então eu cresci também nesse meio, tudo, e era um católico não praticante, isso me deu muita liberdade de não ter tantos dogmas, tá? Então foi fácil para mim estudar outras coisas, expandir além disso. Eu comecei a estudar, até que eu encontro a minha primeira mestra. E aí eu vou contar como que foi num outro vídeo. Eu quero literalmente dedicar um vídeo para cada mestre desse que eu cruzei, porque eu quero compartilhar com vocês. E eu não tô aqui para falar em nome deles, não, tá, gente? Eu não ganho nada, não pedi pra falar nada. Eles nem querem que eu fale. Na verdade, assim, tipo, no sentido de como se fosse uma propaganda. Não é isso, não é sobre isso. Eu apenas quero dar o meu relato. O quão incrível, impressionante foi ter contato com esses mestres e talvez alertar vocês. Aproveitem enquanto a gente tem ainda grandes mestres aqui encarnados. A gente às vezes não percebe a oportunidade que está na nossa frente. E são mestres que em nenhum momento falaram para eu ser seguidora deles, para eu estar lá religiosamente um dia X da semana. Não. E vou falar em outro vídeo então. Mas esse primeiro vídeo era para dizer isso. Oi, eu sou a Luana, Luana Braça, como eu gosto que me chamem. Sou uma eterna estudante do Eterno. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou terapeuta integrativa. Eu me encontrei na minha missão depois de muito tempo e depois do meu despertar, eu consegui me conectar com o meu chamado de alma. E hoje em dia eu consigo ajudar outras pessoas e nada me dá mais prazer do que isso. É incrível auxiliar ajudar um pouquinho no processo das pessoas. E estou em processo de expansão de consciência. Nesse instante, estou passando por algumas catarses e vocês vão entender mais para frente nos próximos vídeos o porquê dessas catarses. E sei lá, se você caiu aqui, se você se conectou comigo, talvez a minha vivência, a minha experiência pode te ajudar de alguma forma. No momento que eu mais precisei foi através de um vídeo do YouTube que a resposta veio. E talvez seja essa também a resposta que você espera, embora eu não tenha resposta de nada, gente. Eu estou estudando, eu estou aprendendo também, mas eu não posso ficar com tanta informação parada dentro de mim. Já passou da hora de eu vir aqui dar o meu relato. Por quê? Para quem? De verdade eu não sei. Mas como eu tenho feito nos últimos anos e nos últimos meses, eu sinto, a intuição vem e eu sigo. E desde então, nunca tenho falhado quanto ao caminho, que caminho seguir. Então, eu tenho certeza que dessa vez não vai ser diferente. Então, se caso você tenha se conectado comigo, eu vou trazer mais relatos de expansão de consciência. Eu não sei muito bem o que vai ser desse canal. Eu só senti assim, Luana, liga a câmera e fala. Começa a falar. Você já me acha meio doida, meio. Quem é essa mulher? Claro que eu tenho minha profissão, né? No meu Instagram você vai entender um pouco mais quem sou eu, voltada ali para a profissão, a Luana terapeuta, mas aqui quem vos fala é a Luana ser humana, a centelha divina que está como Luana agora. Quer levar para você um pouquinho do que estou vivenciando e do que eu vivenciei e o que me ajudou e vem me ajudando desde então. É isso.